pessoa. Ele tem um objetivo. Ele não está apenas narrando os fatos. Ele, ao escrever o Evangelho, esse texto, ele está pensando na estrutura desse texto, na forma pela qual as pessoas como nós vamos ler e, a partir daí, trazer algumas lições importantes acerca de todos os temas. Então, vimos que ele falou sobre o primeiro batismo de Jesus, ele falou da tentação de Jesus, do ministério. Aí nós vimos as últimas 3 tentações, o batismo, como a gente chama o segundo batismo, que é a morte e ressurreição. Então, quando nós nos batizamos, vocês vão à água, qual que é o símbolo ali que está acontecendo? Nós descemos e parece que nós ressurgimos com uma nova vida, uma vida agora ressurreta. E é isso que nós vamos ler. Então, o nosso irmão Lucas vai estruturar o capítulo 24 em 3 grandes cenas. Só que essas cenas, eles fazem referência na forma dele construir, na forma dele escrever, com cenas do início do capítulo, que fala do nascimento e dos primeiros passos de Jesus enquanto ainda criança, enquanto ainda jovem. A ideia de Lucas é falar da importância da palavra de Deus, da importância da profecia de Jesus, da importância de todas as palavras que Jesus falou ao longo da sua trajetória nessa terra, mas principalmente que ele falava o seguinte: é necessário que o Filho do Homem morra e ressuscite. E ele vai falar isso ao longo de toda a sua trajetória. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler alguns capítulos, vamos ler alguns versos, ou cada cena, e ao ler cada cena, a gente vai fazer referência às cenas iniciais que Lucas narra no capítulo 1 e no capítulo 2. Então, capítulo 24, tá certo? Vamos lá? Então, é bom que você esteja com a sua Bíblia aí para acompanhar. Então, diz que no primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado. E encontraram a pedra do sepulcro removida. Primeiro, lembrem-se que Jesus foi colocado nesse sepulcro, uma pedra pesadíssima, e soldados estavam ali, fazendo guarda para que ninguém pudesse roubar o corpo de Jesus. Só que quando elas chegaram lá, já não encontraram mais os guardas, encontraram a pedra removida e entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. Verso 3. Verso 4 agora, olha lá. E ficaram perplexas com isso. É claro, ficaríamos perplexos. Então lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Ora, 2 homens com roupas resplandecentes, provavelmente os anjos. Elas ficaram com medo, abaixaram os olhos para o chão, e eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, guardem isso, por favor. Olha só, lembrai-vos de como ele vos falou ainda na Galileia. A gente vai perceber que toda a trajetória, tanto até lá da época do Antigo Testamento, e tudo que Jesus falou, sempre tem o elemento da memória. Aliás, quando nós celebramos a ceia, fazemos em quê? Em memória de quem? De Jesus. Em memória do quê? Do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E agora, esses 2 anjos aparecem, esses 2 homens com roupas resplandecentes aparecem e dizem: lembrai-vos. Ora, mulheres, vocês estiveram com Jesus, e Jesus falou muitas coisas, e principalmente muitas coisas acerca desse período. Então, o que ele falou que vocês precisam lembrar? É necessário, novamente, olha só,
que importante essa palavra. É necessário. A gente vai ver ao longo de todo o ministério de Cristo, Cristo falar: é necessário. É necessário que eu morra. É necessário que eu seja crucificado. É necessário que ao terceiro dia eu ressuscite. É necessário porque é plano de Deus. Eu não posso buscar outro caminho a não ser aquilo que Deus solicitou para nós. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Quando que Jesus falou isso? Em toda a trajetória do seu ministério. Então, elas o quê? É verdade, ele havia falado isso. Lembraram-se de suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11. Por que 11, não mais 12? Judas já havia se suicidado. Aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras que estavam com elas. Mas as palavras delas lhe pareceram o quê? O que os apóstolos acharam? Que elas estavam o quê? Delirando. Estavam loucas. Como pôde isso? E não lhe deram crédito. Contudo, Pedro, o único dos 11, levantou-se e correu até o sepulcro. E abaixando-se, viu e somente os panos de linho e retirou-se admirado do que havia acontecido. Provavelmente Pedro lembrou-se também do que havia acontecido. Provavelmente Pedro lembrou-se de toda a sua trajetória com Cristo. Quando Cristo disse a Pedro: você vai me negar. E Pedro disse: eu não vou te negar, Senhor. Mas na hora, Pedro negou. Provavelmente já o Espírito Santo já estava removendo no coração de Pedro aquilo que Pedro fizera com Cristo de ter negado. E Pedro agora está buscando lembrar as palavras de Cristo e falou: não, eu preciso ver com meus próprios olhos. Queridos, vocês perceberam o que aconteceu aqui? As mulheres lembraram. Lembraram do quê? Das palavras de Jesus. Confirmaram a palavra de Jesus, mas os seus discípulos, que deveriam ser aqueles os primeiros a confirmar as palavras, eles não lembraram. Eles não lembraram do que Jesus havia falado. Lucas está construindo sempre assim a sua narrativa. Ele vai mostrar ao longo da sua narrativa pessoas que confirmam a palavra de Deus, que se lembram daquilo que Jesus falou, que creem nas promessas do Salvador, mas ele vai mostrar pessoas que não creram na palavra, mas que depois, influenciados por aqueles que creram, ou a partir da manifestação da ação do Espírito Santo, ou do próprio Jesus, creram na palavra. Onde que a gente pode observar isso? Agora vai em Lucas capítulo 1, vai lá. Hoje a gente vai exercitar a Bíblia. Lucas capítulo 1. O que nós estamos fazendo aqui? A gente está observando a construção da narrativa de Lucas. Lucas vai sempre mostrar um caso de uma pessoa que creu e lembrou-se da palavra de Deus, e uma que não lembra ou duvida da palavra de Deus. Vocês vão lembrar, vamos lá. Diz que o nascimento foi anunciado. O nascimento de quem? De Jesus. Perdão. Diz que um anjo chegou a um sacerdote chamado Zacarias. Lembram dessa história? Lembram? Zacarias. Diz que ele chegou, apareceu o anjo em pé à direita do altar do incenso. Zacarias estava fazendo toda
toda a celebração em relação ao perdão. E coube a ele, por sorteio, estar ali no Santo dos Santíssimos. Diz que, ao ver o anjo, verso 12 do capítulo 1, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Zacarias orava pedindo um libertador. Zacarias orava a Deus pedindo um resgatador, alguém que pudesse resgatar, alguém que pudesse trazer paz novamente, trazer perdão definitivo ao povo. Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, darás a um filho e chamarás João. E terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele se converterá ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais e filhos rebeldes e prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias perguntou: como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher ainda é de idade avançada. E o anjo respondeu: eu sou Gabriel e sempre estou diante de Deus, fui enviado para te falar e te dar as boas novas. E ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, pois não crestes em minhas palavras. Qual foi a atitude de Zacarias? Ele não creu na palavra do anjo. A palavra de quem? Do Senhor. Mas, mais para frente, a gente vai ver um outro exemplo em relação a Maria. Se de um lado Zacarias não creu na palavra do Senhor, a gente vai observar ao mesmo tempo, na construção da organização do texto de Lucas, nós vamos observar que Maria, ao contrário, vai crer na palavra. Diz no verso 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi, o nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação essa seria. Vocês percebem que ambos ficaram perplexos, tanto Zacarias quanto Maria. Poxa, uma aparição dessa. E aí veio: não temas, Maria. Ambos falam: não temas, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz a um filho, a quem deras o nome de Jesus. Ele será grande, chamará Filho do Altíssimo, o Senhor Deus, e dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó. O seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, se não conheço intimidade homem algum? Vejam que as perguntas de Maria e Zacarias são muito parecidas. Zacarias era um homem velho, e ela não tinha alguém oficialmente para casar-se. Ela tinha uma relação já de compromisso com José, mas ela não era casada. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, e por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho, já idosa, aquela que será chamada estéril, está de 6 meses. Porque para Deus nada é impossível. Agora, olha a frase de Maria. Qual foi? Maria disse: aqui está a sua serva,
cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo deixou e partiu. Vocês conseguem ver similaridade entre os dois textos? O texto primeiro que nós lemos do capítulo 24 mostra as mulheres lembrando-se da palavra do Senhor e crendo que Jesus ressuscitou, foram até os discípulos. Os discípulos falaram: vocês estão loucas, como é que pode acontecer? Nós vimos com os nossos próprios olhos. Jesus morreu, acabou para nós. Pedro foi lá. Então vocês veem duas situações muito parecidas. De um lado, Zacarias não creu na palavra. Do outro, Maria creu na palavra. E de forma similar, no capítulo 24, as mulheres lembraram-se e creram da palavra de Jesus que ele proferiu ao longo do seu ministério. Só que os discípulos não creram. Vocês conseguem perceber como Lucas vai construindo? Ele tem um propósito com isso. Qual é um propósito? Nos confrontar. Em que grupo nós estamos? Você está no grupo de Zacarias e dos discípulos? Ou você está no grupo de Maria e daquelas mulheres? Ele vai confrontando a igreja para que eu e você reflitamos qual é a nossa relação com Deus. Como nós nos relacionamos com a palavra de Deus. Como eu e você nos relacionamos com o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo, irmãos, ele nos espanta. Por que ele nos espanta? Como crer no próprio Filho de Deus aqui nessa terra? Como crer que o Filho de Deus foi gerado pelo Espírito Santo numa mulher virgem? Quantas chacotas o mundo, principalmente ateus, fazem conosco por crerem em que eles acham que é conto da carochinha? Como crer que o Salvador morreu e ressuscitou? Como crer na volta de Cristo? Parece que está demorando. O Evangelho, ele é assustador. O Evangelho, como aconteceu com Zacarias, como aconteceu com Maria, é perturbador. Veja que anjos vieram trazer a notícia para Zacarias, vieram trazer a notícia para Maria. Ambos ficaram perturbados. E quantos de nós, ao lermos o Evangelho, começamos a ler e falar: eu não posso acreditar nisso. Como é possível? Como é possível acontecer esses milagres de Jesus? Como é possível nascer de uma Virgem Maria, de uma virgem? Como é possível o próprio Deus estar conosco? Como é possível? Mas Lucas ainda continua nesse jogo de fazer comparações na estrutura da sua carta, na estrutura do seu texto, para nos confrontar. Ele não está muito preocupado, ele está preocupado em sim falar da ressurreição, mas ele está preocupado em qual é o impacto da ressurreição na sua vida. Você crê na ressurreição? Essa é a pergunta. Vocês creem que Jesus ressuscitou? Essa é a pergunta. Vocês creem que Jesus é o próprio Deus? Essa é a pergunta. Vocês creem que Ele morreu para levar os nossos pecados? Essa é a pergunta. A grande pergunta que Lucas faz como historiador. Lucas é um historiador, ele não conviveu, ele não viu os fatos com os próprios olhos. Ele apenas está investigando como eu posso ter certeza que Jesus ressuscitou? A resposta é: lembra do que o mestre falou. Como posso ter certeza que Jesus voltará? Há evidências externas sobre isso? O que Lucas está nos convidando a pensar lembra o que Jesus falou. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu voltarei. Me aguardem. Eu voltarei. Mas vamos continuar a história do capítulo 24. Nesse mesmo dia em que
as mulheres chegaram até os discípulos e eles acharam que elas estavam loucas, delirantes, menos Pedro, que falou, não, eu vou dar uma olhadinha lá. Nesse mesmo dia, 2 outros discípulos estavam ao caminho de Emaús. Estavam voltando, lembra que era período de Páscoa. E no período de Páscoa, muitas pessoas vinham e chegavam até Jerusalém para a celebração da Páscoa. E esses discípulos de Jesus, que conviveram com Jesus, estavam voltando. Então, nesse mesmo dia, verso 13 do 24. 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios. E iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Do nada, Jesus apareceu. Então, Jesus já tinha ressuscitado. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modos que não o reconheceram. Não reconheceram Jesus. Então eles lhe perguntou, do que estais falando pelo caminho? Então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu, és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais coisas? Claro que isso é uma pergunta retórica, né? E eles responderam, as que diz respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Perceba uma coisa. Quais foram os nomes que esses discípulos deram a Jesus? Ele foi profeta, que mais? Poderoso em obras e ótimo em palavras diante de Deus e de todo o povo. Em nenhum momento eles disseram que Jesus é o próprio Deus. Como é que eles poderiam achar que aquele homem poderia ser o próprio Jesus se eles não acreditavam na ressurreição, porque eles não acreditavam que Jesus ainda era o próprio Deus? Era um profeta, era um homem poderoso. E um deles, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Nós esperássemos que ele trouxesse a redenção de Israel. Que redenção que eles estavam esperando? A política, a redenção do Estado, a redenção de tirar o poder de Roma e restabelecer o reino de Israel. Eles ainda não enxergavam qual era o verdadeiro reino de Deus. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. E esses 3 dias são muito fortes na cultura hebraica. Porque 3 dias significa que havia um mito na época, tipo uma lenda urbana na época, de que até 3 dias haveria a possibilidade de ressurreição. Até 3 dias. Passou no 3º dia, acabou, já não haveria mais possibilidade. Entende agora por que Jesus demorou mais de 3 dias para ir ressuscitar Lázaro? Foi no 4º dia, para que caísse por terra essa lenda urbana dos irmãos. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, olha só, eles ouviram as mulheres, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e não acharam o corpo. Voltaram afirmando que viram os anjos aí que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não viram. Então ele lhes disse, ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Esses homens não tiveram apenas as palavras de Jesus, mas eles também tinham em si todas as profecias do Antigo Testamento, de Isaías, de Jeremias, dos profetas maiores, dos profetas menores. E mesmo assim, no coração deles, eles acreditaram e acreditavam que a libertação de Israel era no plano físico, era no plano material, era no plano político.
Acaso Cristo não tinha que sofrer essas coisas e entrar na sua glória? O que Jesus está trazendo de reflexão e Lucas escreveu exatamente para que a gente pensasse? Vocês não leem a palavra? Vocês não acreditam no que está escrito? Vocês preferem acreditar nos seus próprios sentimentos e na sua própria consciência? Vocês preferem acreditar na sua própria forma de ver? Vocês não se espantam mais com as coisas de Deus? Vocês não se espantam mais com o Evangelho? Ou vocês querem encaixar o Evangelho na sua cabecinha e só acreditar naquilo que é racional para nós? Vocês não acreditam no espanto que é o Evangelho de Cristo? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constavam a seu respeito em toda a Escritura. A Escritura está falando sobre Jesus Cristo. E mesmo assim vocês não creem na ressurreição. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez com que eles iam seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e abençoou e partiu distribuir. O que lembra isso? O que lembra isso? Que é até um famoso quadro. A última ceia. O que Jesus fez? Pegou o pão, partiu e distribuiu. Nesse momento em que Jesus pega o pão e distribui, diz que então, verso 31, eu quero que você fixe seus olhos no verso 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Por que eles reconheceram a Cristo? Pelo partir do pão. A gente tem que ficar com essa expressão: e os olhos deles foram abertos. Após uma refeição. A pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: preciso da ajuda de vocês agora, para a gente seguir o nosso sermão de hoje. Qual outro momento em que a gente vê alguém se alimentando de algo e os olhos se abriram? Vamos lembrar? Está lá no início da Bíblia. Alguém comeu algo e depois de comer esse algo, os olhos se abriram e perceberam que estavam o quê? Nus. Não há como a gente não fazer essa similaridade do texto de Lucas, fazendo referência ao texto de Moisés lá em Gênesis. Os primeiros pais comeram um fruto, era uma refeição. Só que ao comer o fruto, os olhos se abriram para o quê? Para o pecado. Os olhos se abriram para a maldade. Eles perceberam que estavam nus. Foi a forma de expressão que o autor teve para dizer: eles estão em pecados. E esses homens não estavam enxergando a Cristo. Só que no momento em que eles viram a mesma cena que eles acompanharam com o partir do pão, os olhos deles se abriram, não mais para o pecado, se abriram para a vida, se abriram para a salvação. O que Lucas está querendo dizer para nós? Jesus é a solução do pecado inicial, original dos nossos pais. Se lá os nossos pais, ao comerem, abriram os olhos para o pecado, aqui Deus está proporcionando abrir os olhos para a salvação nele. Vocês conseguem perceber essa relação? Lucas vai construindo o seu texto a fim de que você reflita nessas similaridades. Aqui em Gênesis, abriram os olhos para o pecado. Em Jesus, abrimos os olhos para a salvação. Abrimos os olhos para a vida. Abrimos os olhos para a eternidade. Abrimos os olhos para o plano inicial dado por Deus aos primeiros pais, oferecidos para nós, que é a salvação.
Então eles reconheceram, abriram os olhos e reconheceram a Jesus. E ele desapareceu de diante dele. E disseram uns aos outros: acaso nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se, voltaram para Jerusalém e foram se reunir com quem? Com os 11 e o que estavam com eles. Vocês percebem o movimento do que é evangelização? Eles reconhecem a Cristo e vão compartilhar. Reconhecem a Cristo e vão compartilhar. Não ficam para eles. Que cena Lucas narra no capítulo 2 que se parece com essa situação de eles, durante 3 dias, Jesus ficar sumido e não reconheceram de fato o que Jesus fez. Volta lá no capítulo 2. Vocês estão conseguindo entender a ideia do sermão de hoje? Mostrar a construção da narrativa de Lucas a fim de que eu e você reflitamos no quê? Acerca de lembrar da palavra de Deus. Diz assim. Verso 39 do capítulo 2. Assim se cumpria tudo o que a lei do Senhor exigia, voltaram para a sua cidade de Nazaré da Galileia. O menino crescia, se fortalecia, ficando cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Seus pais iam todo ano aonde? Para quê? E o que estava acontecendo nesse momento de Jesus? Que ele foi morto? A mesma coisa. Vocês percebem que quando o leitor vai lendo, principalmente o leitor daquele primeiro século, vai falar, pera lá, Lucas está fazendo uma relação para a gente pensar em alguma coisa. Quando Jesus completou 12 anos, é muito importante 12 anos na cultura israelita, eles subiram para Jerusalém de acordo com os costumes da festa. E passados os dias da festa, ao regressarem, o menino ficou em Jerusalém sem que seus pais soubessem. E aí os pais, se fosse hoje o concílio tutelar, né? Se fosse hoje conselhos, brincadeira, tá? Sem que seus pais soubessem. E os pais foram embora. Os pais foram embora achando que ele vinha com alguém. É claro, provavelmente alguém de confiança, que Lucas não narra aqui. A intenção de Lucas não é essa, tá? É só uma brincadeira. A intenção de Lucas é narrar exatamente essa questão de Jesus durante um tempo ficar longe dos seus pais, tá? Pensando que estivesse com companheiros de viagem, andaram o caminho de um dia e passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o acharam, voltaram a Jerusalém em busca dele. Verso 46, o que diz no 46? Quantos dias passaram? 3 dias se passaram. Então, durante 3 dias, imagine o desespero de João e Maria, foram procurar o menino Jesus de 12 anos. 3 dias. E eles acharam aonde? No templo. Sentado com quem? Doutores da lei, ouvindo-os e fazendo. E todos os que ouviram Jesus ficaram admirados com sua inteligência e com suas respostas. Quando o viram, ficaram maravilhados e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizestes isso conosco? Teu pai e eu estávamos te procurando muito ansiosos. Eu não vou conseguir falar com raiva, mas como é que vocês falariam, pais e mães aqui, se seu filho ficasse 3 dias desaparecido, sem mandar uma mensagem para vocês, e vocês desesperados procurando? Provavelmente já dava uma palmada no bumbum, né? Já dava já um chacoalhão na criança. Mas como é que você me faz passar isso? E o que Jesus respondeu? Espera lá. Por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai? É como se ele estivesse falando assim para os pais. Vou fazer uma parábola essa aqui. Mãe, você não ouviu
o anjo dizer que eu sou o Salvador? Você não ouviu o anjo dizer qual é o meu propósito nessa terra? Você não ouviu o anjo dizer o que eu vim fazer aqui? Eu devo estar na casa do meu pai porque eu preciso fazer a obra dele. O que Lucas está dizendo aqui? Maria e João não haviam ainda compreendido a plenitude do propósito de Deus na vida daquele menino. E Jesus disse: vocês precisam lembrar qual foi a palavra de Deus sobre a minha vida. O que eu vim fazer aqui. Isso tem muito a ver com a narrativa dos 2 homens no caminho de Emaús. E que ao passar 3 dias, eles ainda não compreenderam o propósito de Jesus nesta terra. A pergunta que eu faço para vocês, novamente, ao longo de todos esses sermãos que eu estou trabalhando, essas mensagens, é: quem é Jesus para vocês? Qual é o propósito de Cristo? Vocês compreenderam realmente o que Jesus veio fazer? E eu quero terminar. Longo a mensagem porque a gente está lendo bastante, mas eu quero que a gente leia da fonte. O que aconteceu com aqueles 2 discípulos logo que perceberam e abriram os olhos e souberam que aquele homem era Jesus? O que eles fizeram? Eles retornaram para onde? Falar com quem? Que acharam que as mulheres estavam doidinhas. Diz que eles voltaram e disseram uns aos outros. Na mesma hora levantaram, foram e os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhe havia acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. E aí o verso 26. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhe disseram. O que Jesus disse? Paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, vocês percebem que a construção é a mesma? Zacarias, quando recebeu a mensagem, ficou como? Assustado. Maria, quando recebeu a mensagem, ficou como? Assustada. Quando as mulheres lá no sepulcro receberam a mensagem, ficaram como? Assustadas. Quando esses 2 homens perceberam que aquele homem era Jesus, como é que eles ficaram? Perplexos, assustados. Agora Jesus aparece aos 11. Como eles ficaram? Assustados. Ele já se precaveu. Paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo algum. Eles ainda não ainda entenderam que aquele era Jesus. Só que eu não queria que a gente se colocasse assim a distante do olhar e apontasse o dedo para eles. Eu queria que nós nos colocássemos na cena. Eu queria que vocês fizessem um esforço de pensamento, criatividade, de imaginação e se colocasse na cena. E pensasse no como está a nossa vida com Deus hoje. E principalmente, amados, como está a nossa vida com a palavra dele, que é a nossa forma de ouvir a voz dele. Diz assim: eles, porém, lhes disse: por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Depois de nós lermos a Bíblia, e eu acredito que todos já devem ter pelo menos lido uma vez na sua trajetória a Bíblia, por que ainda, e aí eu faço a nossa pergunta, por que ainda andais angustiados? Por que ainda tem dúvida no coração de vocês sobre o Evangelho de Cristo? E aí vem. Porque Jesus poderia ter brigado com eles. Pô, vocês acompanharam 3 anos da minha vida. Vocês estão desconfiados. E aí ele fala: não, Jesus é amoroso. Olha só, venham cá. Encosta nas minhas mãos. Veja os meus pés. Pois sou eu mesmo. E como é que estavam as mãos de Jesus? Com os furos.
do quê? Dos cravos. Os pés estavam com os furos dos cravos. Apalpai-me, vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Porque eles achavam que Jesus era um fantasma. Jesus está dizendo, não sou. Jesus agora é totalmente homem e Jesus é totalmente Deus. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Admirados e ainda sem acreditar por causa da alegria, Jesus lhe perguntou, tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele pegou e comeu na frente deles. Eu quero terminar a mensagem assim. Veja o espanto de Jesus. Eles achavam que era um espírito. Jesus mostrou, não, a partir de agora, eu não sou mais espírito, eu sou totalmente homem, totalmente Deus. Essa é a teologia que nós acreditamos. Jesus não é espírito, é totalmente homem, totalmente Deus. E para provar isso, o que ele pede? Frita um peixinho aí para mim. Vamos assar um peixinho aí que eu quero comer com vocês. E eles ficam perplexos com isso. Mas como o espírito come? Espírito não come. Ser humano come. E Cristo ainda vai passar 40 dias. Com eles a gente vai falar um pouquinho desses 40 dias numa outra oportunidade. O que eu quero terminar com vocês aqui? Eu queria que vocês se colocassem na cena. Eu queria que vocês se colocassem na cena. E fizesse a seguinte reflexão. Nós temos um problema muito grande enquanto cristãos sobre a dúvida. Sobre duvidar do que está escrito. Normalmente quando a dúvida vem em nossa mente, e eu tenho certeza que alguns aqui já devem ter duvidado sobre a existência de Deus, sobre por que eu estou fazendo aqui, sobre se Deus realmente Ele tem compaixão de mim, sobre se Deus realmente Ele cuida dos meus passos, mesmo diante de uma doença tão grave, tão terrível. Será que Deus está se importando comigo? Porque Deus proporcionou, porque Deus permitiu que eu chegasse a essa doença, porque Deus permitiu que o meu filho, minha filha, meu parente, meu ente querido, se fosse precocemente. Porque Deus permitiu que um acidente viesse a cometer a vida de alguns irmãos em Cristo. Será que Deus se importa com o meu problema? A resposta é sim. Só que não é do meu jeito. É do jeito dele. Então a orientação de Lucas ao escrever esse encontro de Jesus com os discípulos é dizer que não há problema em duvidarmos. Haverá momentos em nossa vida que nós vamos duvidar. A pergunta que ele faz a nós, e o questionamento é, onde eu vou encontrar resposta para a minha dúvida? E aonde tem que estar a base da minha fé para acreditar que Deus se importa comigo? Que Deus morreu por mim? Que Deus verteu seu sangue e pegou sobre si os meus pecados? Que eu não sou fruto de uma ação aleatória da vida, mas eu sou fruto de um propósito de Deus. Que eu não estou aqui por acaso, que eu estou aqui porque Deus tem um propósito em minha vida, em sua vida. Lucas não está preocupado em fazer uma teologia sobre ressurreição. Lucas está preocupado com a igreja de Cristo e saber qual é a fonte que você pega para sanar as dúvidas sobre a existência de Deus. Aonde está a fonte para que você possa responder e ter a resposta correta, exata, sobre Jesus Cristo é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o próprio Deus. Por isso que ele enfatiza. Lembra do que ele disse. Por isso que ele enfatiza. Era necessário
é necessário. Lembra do que eu disse. Lembra do que eu disse. Queridos, termino aqui. Nós que temos a liberdade de ter essa arma em nossas mãos, a única arma que eu sou favorável de um cristão ter é o Evangelho de Cristo. É a única arma capaz de eliminar o pior mal da nossa existência, chamado pecado. Se um ladrão vier assaltar a minha família e me matar, nós temos é terrível, mas nós temos a vida eterna. Então, queridos, o que Lucas está querendo dizer é: não coloque a dúvida debaixo do tapete. Se você tem alguma dúvida hoje sobre o Evangelho de Cristo, se você tem alguma dúvida hoje sobre a relação sua com Deus, o que Ele pede é: dobre os seus joelhos e peça: Senhor, tira essa dúvida. E o mais do que isso, a nossa fonte, a única fonte, é a palavra de Deus. Diante disso, Lucas nos convida, e a palavra de Deus nos convida a sempre ter essas disciplinas espirituais em nosso coração, em nossa vida. Em primeiro lugar, leitura da palavra. Se lembra, preciso ter isso aqui na minha mente. Segundo, joelhos dobrados. Porque com os joelhos dobrados, eu me comunico com Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer ao nos comunicarmos com Deus é engrandecer o seu grande nome. Já mais do que está grande, é glorificar o seu nome. É dizer: seja feita a tua vontade, não a minha. Depois de reconhecermos que nós somos dependentes dele, aí sim, nós pedimos: Senhor, o pão nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdão. Senhor, a cada dia, me liberte da tentação. Para que você seja libertado da tentação, você tem que perceber aonde está a tentação. Quais são as tentações que acometem a sua vida? E normalmente a gente acha que tentação é sempre de cunho de relacionamentos, sempre de cunho de, no trabalho, um homem, uma mulher, se relacionar, extraconjugal. A gente sempre pensa em tentações voltadas com isso. Mas a gente viu que a maior tentação é achar que eu sou o Senhor de mim mesmo. Essa é a pior tentação. É achar que nós não dependemos da palavra. Então, minha oração nesta manhã é: Senhor, se eu tenho dúvida, porque eu acho o Evangelho muito difícil de entender, porque eu estou muito assim perplexo com o Evangelho, porque eu ainda não creio totalmente na sua ação, Senhor, porque eu ainda não creio totalmente que nós precisamos ser dependentes de Ti. Se estamos com dúvida, que a gente possa pedir nesta manhã: Senhor, sana a nossa dúvida. Permita, Senhor, que eu toque nas Tuas vestes. Permita, Senhor, que eu toque nos cravos ou nas marcas das Tuas mãos, ó Senhor. Permita, Senhor, que eu possa compreender espiritualmente, ó Pai, e olhar para as marcas das Suas mãos e dos Seus pés. Senhor, nos ajuda a responder as nossas dúvidas, ó Senhor, a partir da Tua palavra. Nos ajuda a lembrar do que Teu Filho amado Jesus nos disse, ó Pai. Nos ajuda, ó Senhor, a lembrar das profecias que falavam sobre a Sua morte e a ressurreição. Mantenha viva, Senhor, a lembrança e a memória
que teu próprio Filho disse que voltará e nos buscará para toda a eternidade. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Conseguiram compreender a ideia do sermão de hoje? Ele não é aquele sermão que traz emoções, como a gente percebe, mas a ideia era que a gente refletisse sobre a nossa relação com Deus. Principalmente, se isso aqui um dia não tiver mais, essa é a pergunta. Você seria capaz de repetir palavras que estão aqui? Você conseguiria repetir palavras que estão presentes aqui? Qual seria uma? Mais uma, se não tivesse mais isso aqui, e você precisasse falar de Jesus para uma pessoa, você se lembraria o que está escrito aqui? A mensagem do anjo. Então, para lembrar, precisa, ler. Tem um filme chamado Fahrenheit 76, é o ponto de ebulição que queima, como se fosse 100 graus Celsius, mas o Fahrenheit é a medição norte-americana que eles têm. E era um mundo em que os bombeiros não apagavam fogo, mas colocavam fogo em livros proibidos. Só que aí pessoas que gostavam de ler se reuniam e tinham livros escondidos, e elas tinham que ler o livro e memorizar o livro. E elas se reuniam em locais escondidos, e uma falava do livro para a outra pessoa. E depois eles pegavam outros livros e iam replicando as histórias. A pergunta hoje é: se esse livro não existisse mais, você seria capaz ainda de lembrar o que está escrito nesse livro? Das promessas de Jesus, daquilo que Ele nos prometeu, daquilo que Ele nos orientou? Essa é a preocupação de Lucas. Essa é a nossa preocupação. Que isto aqui não esteja apenas aqui, mas esteja no coração de vocês. Vamos louvar ao nosso Senhor, e quem puder compartilhar, quem puder contribuir, fiquem à vontade, tá bom? 99. Sepultura
antes de terminar. Qual foi o verso que nós lemos hoje? Qual foi o capítulo? 24. E aí, desse capítulo 24, pode vir, nós fizemos relação com 2 outros capítulos iniciais, o 1 e o 2. No capítulo 24, nós lemos a história das mulheres que foram até o sepulcro. Elas creram ou não creram que Jesus ressuscitou? Creram, depois do quê? De lembrarem o que Jesus falou, a partir da fala dos 2 homens com roupas resplandecentes. Foram até os 11 e os 11 acreditaram? Acharam que elas estavam o quê? Loucas, delirantes, delirando. Faz referência com qual história no início do capítulo 1 de Lucas? Zacarias, que recebeu a mensagem do nascimento do filho, que ele creu ou não? Como é que ele ficou? Mudo. E Maria, recebeu a mensagem do nascimento de Jesus, ela creu ou não? Cumpra em mim a sua vontade, a sua palavra. Depois os 2 homens no caminho de Emaús, eles perceberam que era Jesus? Não. Era um profeta, era um grande homem, poderoso, até que chamaram, vamos comer aqui com a gente. Jesus começou a fazer o quê? E ali abriu-se os olhos. Lucas fazendo referência à cena inicial de Gênesis, quando o homem e a mulher comeram e abriram os olhos para o pecado, mas em Jesus abrimos os olhos para a salvação dos pecados. E por final, Jesus apareceu aos 11. Tomé foi o que mais desconfiou. Precisou o quê? Toca nas minhas mãos, veja que eu sou de carne e osso. Eu ressuscitei e estou convosco. Eu venci a morte. A resposta é, a grande pergunta é, não se esqueçam de que Jesus falou para nós. Ele virá. Está demorando muito, né, Diácono Djalma? Parece que as coisas de Jesus não vêm. A gente sempre escuta, Jesus está voltando, Jesus está voltando, parece que ele nunca vem. Mas da mesma forma que ele demorou com Lázaro, na nossa perspectiva, ele tem o tempo dele. Para nós demora, mas ele tem o tempo dele. Ele está retornando. Aonde que eu sei que ele está retornando? Aqui, ó. Ele voltará. Vamos agradecer a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, Senhor, por essa mensagem maravilhosa, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, e pedimos, ó Pai, abra nossos olhos, Senhor, assim como abriram os olhos daqueles 2 apóstolos, Senhor, que ainda para Emaús, com Jesus a seu lado, Senhor, mas não reconheceram que era Jesus. Só reconheceram quando era Jesus, quando ele repartiu o pão, Senhor. Então nós te pedimos, Senhor, que nos abençoe, Senhor. Abra nossos olhos e não feche também, Senhor, a nossa mente, Senhor. Esclareça a nossa cabeça, ó Pai. Não deixe, Senhor, as coisas de fora, Pai. As coisas que não te pertencem invadir o nosso ser, o nosso coração, Senhor. Enche nosso coração com o seu Espírito Santo, ó Pai. Nos dê uma semana abençoada, Senhor. E todos aqueles, ó Pai, que estão a caminho, que não conseguem chegar à sua casa, ó Pai, dê-lhe força, Senhor. Dê-lhe, abre-se os seus olhos, Senhor, que ele reconheça que Jesus é Deus, Senhor. E só Jesus tem o poder. Só Jesus pode nos dar a salvação, Senhor. Aqueles que estão distantes, Senhor, toque, Senhor, pois o Senhor tem esse poder, ó Pai, de tocar o coração, de abrir os olhos, Senhor. É isso que eu te peço nessa manhã, Senhor. Toque e abre nossos olhos. Assim poderemos chegar, ó Pai, todos nós juntos, chegar ao jardim celestial, a nova Jerusalém, Senhor. É que todos nós aqui podemos chegar juntos, Senhor. E nenhum solte a mão do outro, ó Pai. Amém, Senhor. E te pedimos, Senhor, nos abençoe.
pois somos fracos, Senhor. Mas nós temos um Deus forte, um Deus que é rico de misericórdia, Senhor. Todos aqueles por esse momento, Senhor, estão passando alguma dificuldade familiar, Senhor, física, mental, Senhor, que o Senhor ponha a sua mão, Senhor. O Senhor unge com o seu poder, Senhor, e nos livra de todas essas coisas aí fora, Senhor. Nos fortaleça, ó Pai, que sábado podemos estar aqui outra vez, Senhor, te louvando e glorificando o seu santo nome, com esses bancos, com mais pessoas, Senhor, pois o Senhor é poderoso para isso, Senhor. É assim que eu te agradeço, ó Pai, em nome do nosso Senhor e único Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Ao nos despedirmos dizendo que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja conosco agora e para todos sempre. Tenham um ótimo sábado, uma ótima semana. Quinta-feira, 20 horas, aqui na igreja, no culto de oração. Estou acompanhando nos grupos. Cada dia um pouco mais gente, né? Cada dia um pouco mais gente. Que bênção. Então, 20 horas, quem puder estar aqui, 20 horas, culto de oração. E 20 horas da sexta, o nosso programa Bíblia em Foco. E o nosso culto aqui às 11 horas. Que Deus seja louvado.